A indústria congelou. O que Musk acaba de revelar pode ser o golpe final na concorrência. Um sistema de propulsão revolucionário, tão avançado, tão eficiente e tão transformador que poderia eliminar todas as empresas de veículos elétricos que estavam tentando acompanhar o ritmo. E aqui está a surpresa. Ele nem mesmo depende mais de baterias tradicionais de íons de lítio da mesma maneira. Isto não é apenas um motor, é uma sentença de morte tecnológica para quem subestimou a Tesla. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar nos impressionantes detalhes deste motor, como ele funciona, o que o torna décadas à frente de seu tempo e por que os analistas já o chamam de o terminador da guerra dos EVs. Porque o que acabou de acontecer pode ser lembrado não como um lançamento de novo produto, mas como o dia em que a Tesla se tornou intocável. Se você quer se manter à frente da revolução dos EVs, esmague aquele botão de like e se inscreva agora. A Tesla lança um carro de 2 toneladas de 0 a 60 milhas por hora, cerca de 97 km por hora, em menos de 2 segundos. Sem turbo, sem marchas, sem rugido de motor, apenas silêncio e depois ondas de choque. Isso não foi apenas um número de desempenho, foi uma declaração de guerra, uma guerra contra a combustão, a complexidade e a convenção. E o novo motor de Elon Musk não era apenas uma arma, era o fim do jogo. No momento em que a Tesla revelou o Model S Plaid, a multidão não estava olhando para um carro. Elas estavam testemunhando um ponto de virada, o tipo que divide a história em antes e depois, porque escondido sob a carroceria elegante e discreta havia um trem de força que ninguém mais no mundo havia construído, muito menos dominado. Dentro, girando mais rápido do que qualquer motor de EV de produção anterior, havia um rotor fazendo mais de 20.000 rotações por minuto, uma velocidade que despedaçaria a maioria dos motores por dentro. A força centrífuga sozinha era suficiente para romper metal. No entanto, ali estava ele, silencioso, estável e mortalmente eficiente. Por quê? Porque a Tesla decifrou o código que ninguém mais conseguiu. Enquanto as montadoras tradicionais obcecavam-se com software e emblemas, a equipe de Musk foi mais fundo na física. Eles projetaram o rotor do motor para girar tão rápido que literalmente ameaçava explodir. Mas em vez de recuar, eles o envolveram em fibra de carbono. Não por estética, mas para sobrevivência. Veja, a maioria dos motores de EV atinge cerca de 16.000 rotações por minuto antes que as coisas comecem a desmontar. O da Tesla ultrapassou 20.000. Isso não é uma melhoria, é a aniquilação do limite anterior. E aqui está o ponto crucial. Eles não apenas alcançaram essas velocidades, mas se mantiveram nelas com confiabilidade. O segredo? Aquele rotor com manguito de carbono. Ele mantém o núcleo de cobre em uma compressão quase sobrenatural sob imensa tensão. Impede que o rotor se expanda para fora devido à força centrífuga. E isso importa porque quanto mais justa for a folga de ar entre o rotor giratório e o estator ao redor, mais forte será o campo magnético e mais eficiente será o motor. É engenharia de precisão em nível atômico. 1 micron de desvio e o motor perde eficiência. Uma falha no manguito e o rotor se estilhaça. Mas a Tesla não apenas fez funcionar, eles o tornaram portátil. No evento de entrega do Model S Plaid em 10 de junho de 2021, Musk levantou o motor sozinho no palco. Casualmente parecia um adereço, mas aquele pacote pequeno e quase fofo abrigava o motor de EV mais avançado da Terra. Leve o suficiente para levantar, poderoso o suficiente para esmagar todos os outros sedãs do mercado e eficiente o suficiente para reescrever as leis do movimento em carros elétricos de massa. Não era apenas hype de marketing. A Tesla entregou as chaves e a Motor Trend pôde testá-lo. Os números estavam além das expectativas. O Plaid atingiu velocidades 1/4 mais rápidas que o Model S anterior, registrando resultados que fizeram os engenheiros balançar a cabeça em descrença. Então, como eles conseguiram? Não apenas controle de potência. Sem marchas ou mecanismos de câmbio, o novo motor da Tesla entrega torque puro a partir do zero, sem lag, sem pausa. No instante em que você toca o pedal, é envio total. O Plaid não acelera, ele dispara, e faz isso sem ruído, drama ou atraso. Uma máquina tão pesada deveria parecer um tanque. Em vez disso, ela dança como uma moto esportiva. E diferentemente de motores exóticos que exigem freios de resfriamento ou rituais de manutenção, o rotor da Tesla continua girando silenciosa e eficientemente, dia após dia. Isso não é apenas sobre velocidade, é sobre o que essa velocidade representa. A forma compacta do rotor significa mais espaço para bateria, passageiros ou até aplicações futuras. Sua estabilidade em RPM Ultra sugere usos muito além dos carros. Pense em aviação, robótica e até aplicações militares. As escolhas de design não são apenas radicais, são desafiadoras.
Em vez de seguir as montadoras tradicionais na corrida interminável de adicionar mais motores, mais inversores e mais peso, a Tesla foi para dentro. Eles otimizaram o núcleo, repensaram o que o motor poderia ser e, ao fazê-lo, criaram algo que parece menos com um trem de força e mais com uma revelação. OS Lugares. Isso mesmo. A Tesla agora está carregando os carros de seus concorrentes e lucrando com isso. Ponto. Até o final de 2024, os Estados Unidos exigirão que carregadores com fundos federais deem suporte a EVs não Tesla. A Tesla viu isso de longe. Eles concordaram em abrir o acesso e agora estão posicionados para ganhar bilhões em subsídios governamentais. É um movimento de xadrez em um jogo que todos os outros estão apenas aprendendo a jogar. Mas a Tesla não apenas construiu a melhor rede. Eles redefiniram o próprio plug. O conector NACS, o plug outrora proprietário da Tesla, agora se tornou o padrão da indústria. Ford, General Motors, Volvo, Rivian, Mercedes, todos cederam. Todos estão integrando o NACS. Por quê? Porque seus clientes exigiram acesso à rede da Tesla. Chega de adaptadores volumosos, chega de pontos CCS lentos. O plug da Tesla é mais rápido, mais elegante e já está em todos os lugares. Ponto. A Tesla acabou de fazer o que a Apple fez com os smartphones, mas desta vez são as estradas. Eles travaram seu formato, seu ecossistema, e agora o resto da indústria é forçado a seguir. E não para na América do Norte. A Europa está vendo uma expansão rápida com os superchargers baseados em CCS2 da Tesla. Na China, a Tesla está escalando como uma empresa de tecnologia, mega praças de carregamento, integração urbana densa e sistemas de pagamento perfeitos. O Oriente Médio é o próximo. Estes não são apenas carregadores de carro, são cabeças de ponte de infraestrutura, como torres de celular da Nokia nos anos 2000. Quem possui as tomadas controla o fluxo de energia e a Tesla possui as tomadas. Ponto. Mas o domínio da infraestrutura é apenas a camada de hardware. A verdadeira arma da Tesla é a camada de software e é aí que a inteligência artificial assume o controle. Enquanto outras montadoras compram chips prontos e alugam tempo de nuvem da Nvidia ou AWS, a Tesla construiu o Dojo, um supercomputador de inteligência artificial personalizado e construído sob medida que se treina usando filmagens do mundo real capturadas pelos veículos Tesla. Isso não é apenas um termo de marketing. Estamos falando da Tesla ingerindo mais de 1 milhão de milhas, cerca de 1,6 milhão de quilômetros de dados de direção a cada hora. Cada placa de pare, cada pedestre, cada quase acidente, tudo se torna combustível de treinamento. E esses dados não ficam ociosos. Eles alimentam atualizações que ficam ativas nos carros em semanas, não anos. No coração do Dojo está o chip D1, projetado internamente. A arquitetura do Dojo é baseada em blocos modulares, racks e eventualmente o que a Tesla chama de Exapod, capaz de desempenho de nível Exaflop. Em termos simples, mais poder do que os clusters de treinamento de inteligência artificial mais avançados da Google, Meta ou Amazon, dedicados inteiramente à condução autônoma. Essa integração vertical significa que a Tesla não depende de ninguém. Sem gargalos da Nvidia, sem custos de terceiros e sem atrasos. Eles possuem o chip, o sistema, a frota, a rede e o ciclo de feedback. E esse ciclo está se fechando rapidamente. Cada vez que um Tesla dirige, estaciona, evita perigo ou detecta algo novo, ele alimenta o cérebro do Dojo. Esse cérebro, então, reotimiza todos os veículos da frota. Over the air, perfeito, silencioso. Enquanto as montadoras tradicionais ainda fazem atualizações anuais de modelos, a Tesla está empurrando melhorias de inteligência artificial em tempo real. Mas isso não é apenas sobre carros. O Dojo e a pilha de inteligência artificial da Tesla são a chave mestra para algo muito maior. Pense em inteligência artificial como um serviço alimentando não apenas veículos autônomos, mas robótica, automação de fábricas, otimização de energia e agentes virtuais. A Tesla insinuou que o Dojo poderia rivalizar com a Nvidia no mercado aberto de treinamento de inteligência artificial, alugando poder de computação para outras empresas. E dada a escassez de chips e os custos crescentes da nuvem, isso não é apenas um movimento ousado, é uma oportunidade de bilhões de dólares esperando para ser desbloqueada. Imagine robôs treinados nos mesmos modelos visuais e de tomada de decisão que atualmente alimentam 5 milhões de Teslas ao redor do mundo. E então coloque esses robôs nas fábricas da Tesla, ou em casas ou em indústrias que a Tesla ainda nem entrou. A verdadeira história aqui não é que a Tesla está fazendo carros melhores, é que eles estão quietamente se tornando a maior empresa de inteligência artificial do mundo real, com sua própria nuvem, seus próprios chips, sua própria frota e seu próprio conjunto de treinamento.
Ninguém mais tem essa pilha, nem a Google, nem a Apple, nem a Nvidia. E quando você combina isso com o domínio do carregamento, onde a Tesla ganha cada vez que um Ford ou GM conecta, você começa a ver o quadro completo. Isso não é mais sobre veículos elétricos, é sobre a Tesla transformando todo o ecossistema de mobilidade em uma máquina geradora de lucro, integrada verticalmente e orientada por inteligência artificial, onde cada carga, cada milha, cada ponto de dados alimenta um ciclo de autorreforço de desempenho, escala e domínio. Enquanto o resto da indústria automotiva tenta sobreviver à transição para o EV, a Tesla está construindo estradas, robôs, servidores e sistemas. E eles estão fazendo isso com precisão, velocidade e ambição que ninguém mais pode igualar. O futuro não pertence a quem faz o melhor carro, pertence a quem controla a estrada, o plug, o chip e a inteligência que impulsiona tudo isso. Enquanto o resto da indústria se debate para se adaptar, a Tesla está ampliando a vantagem porque seus concorrentes não estão apenas atrás, estão entrando em colapso sob seu próprio peso. Comece com os gigantes tradicionais Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Estas são empresas construídas para uma era diferente. Suas plataformas são inchadas, suas fábricas são projetadas em torno de motores a gasolina e suas cadeias de suprimentos estão emaranhadas com ferramentas ultrapassadas e operações pesadas em dívidas. Eles estão tentando forçar um futuro elétrico sobre uma base de combustível fóssil e não está funcionando. Cada lançamento de EV está atrasado, acima do orçamento ou falta recursos-chave. Seu fornecimento de baterias está com gargalos. Seu software tem falhas, seus lucros estão encolhendo. Enquanto isso, as novatas brilhantes, Lucid e Rivian, deveriam ser os rivais ágeis da Tesla, mas atingiram um muro brutal. Baixo volume, perdas estratosféricas. Cada veículo que constroem custa mais do que vendem. Estão queimando bilhões apenas para permanecer à tona. E sem escala, sua vantagem tecnológica, se é que existe, não importará. Eles não têm a frota da Tesla, não têm a rede da Tesla e definitivamente não têm os dados da Tesla. Depois, há o elefante na sala, a BYD. Sim, ela domina a China, mas fora dela a história muda.